Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula, iniciaremos o estudo de algumas técnicas utilizadas para resolver uma equação diferencial ordinária. Começaremos com as equações diferenciais separáveis, que, de forma geral, são as equações que podem ser resolvidas diretamente por integração. Então vamos lá? Uma equação separável é uma equação diferencial de primeira ordem, na qual a expressão dy pode ser fatorada como uma função de x vezes uma função de y. Tais equações podem ser resolvidas diretamente por integração. Como assim? Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é uma equação em que a sua expressão envolve uma variável independente, uma variável dependente e a derivada primeira desta variável dependente. Então aqui esta variável dependente é uma função y e esta função y depende da variável independente x. Usando uma outra notação, eu posso também escrever que esta f envolve a variável independente x, a variável dependente y, que é a função y, e a derivada primeira desta variável dependente. Isso tudo igual a zero. Então, nós temos que dy dx é igual a uma expressão, ou seja, uma função s qualquer, que envolve a variável independente x e a variável dependente y. Então, de forma geral, aqui nós temos o formato de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Numa equação diferencial ordinária separável, esta função s, que depende de x e y, ela pode ser fatorada em uma função de x vezes uma função de y. Então, esta função s de x e y pode ser escrita como uma f de x vezes uma função g de y. Então, a EDO aparece da seguinte forma: dy dx igual a f de x vezes g de y. Ou também dy dx igual a f de x sobre uma função h de y. Equações desse tipo chamamos de equações separáveis porque eu posso organizar da seguinte forma: de um lado eu tenho a expressão que só envolve y e de outro lado eu tenho a expressão que só envolve x. Neste exemplo, veja que g de y é uma função que está multiplicando, então eu posso reescrever dessa forma: dy sobre g de y é igual a f de x vezes dx. Ou, neste caso, h de y vezes dy igual a f de x dx. O embasamento matemático que justifica esta separação será visto nesta aula. Então, depois que eu consigo separar as variáveis, basta aplicar uma integração direta. Então, aplico integral em ambos os lados da equação, aqui também, e resolvo essas integrais para resolver a equação diferencial separável. Agora veremos um exemplo de resolução de uma equação diferencial separável. Dada a equação diferencial dy dx igual a x ao quadrado dividido por y ao quadrado, item A. Resolva essa equação diferencial. Aqui nós temos uma equação diferencial separável, porque eu posso deixar de um lado as expressões que contêm um y e de outro lado as expressões que contêm um x. Então, y ao quadrado dy é igual a x ao quadrado dx. Aplicando integral em ambos os lados da equação, resolvendo esta primeira integral, a integral do lado esquerdo da equação, com respeito a y, a integral de y ao quadrado dy, y ao cubo sobre 3, mais uma constante, que eu vou chamar de c1, a integral do lado direito da equação, a integral de x ao quadrado dx, x ao cubo sobre 3, mais uma outra constante, c2. Assim temos y ao cubo sobre 3 é igual a x ao cubo sobre 3 mais c2 menos c1. Constante menos constante, continuo tendo uma constante, y ao cubo sobre 3 igual a x ao cubo sobre 3 mais uma constante c3, que seria a constante c2 menos c1. Ficamos com y ao cubo igual a x ao cubo mais 3c3.
3 vezes uma constante é uma constante. Então, y ao cubo igual a x ao cubo mais uma constante k. 3 vezes a constante C3, substituir pela constante k. Obtendo a solução geral da equação diferencial dada. Nós chamamos a solução geral da equação como uma família de soluções, pois cada valor de k fornece uma função diferente, que é a solução da equação diferencial. O item B nos pede para encontrar uma solução particular que obedeça a essa condição inicial. y0 é igual a 2, ou seja, quando o x for igual a zero, y precisa ser igual a 2. Qual é o valor de k que atende a esta exigência? Então, nós temos que y ao cubo é igual a x ao cubo mais k. Y seria o número 2, 2 ao cubo. X é o número 0, 0 ao cubo mais k. Então, k é o número 8. A solução particular, dada esta condição inicial, é y ao cubo igual a x ao cubo mais 8, que é uma solução escrita na forma implícita, e se eu isolar o y, eu tenho uma solução explícita. Y é igual a raiz cúbica de x ao cubo mais 8. Vamos usar o GeoGebra para entender um pouquinho melhor esta solução particular da equação diferencial. Primeiro, para termos uma visão geral de todos os gráficos das soluções da equação diferencial ordinária de primeira ordem, eu vou usar o comando campo de direções. Então, no campo entrada do GeoGebra, digito campo de direções e na opção função que depende de x e y, é a função x ao quadrado dividido por y ao quadrado da expressão da equação diferencial que foi resolvida. Então, aqui temos uma visão geral do comportamento de todos os gráficos das funções que são solução da equação diferencial em questão. Agora eu quero a solução da equação diferencial que passe pelo ponto P, 0 para x e 2 para y. Então, aquele ponto P marcado em azul ali. A solução particular que encontramos no exercício foi a função y igual a x ao cubo mais 8 elevado a 1/3. Veja que esta função segue o campo de direções e é uma função que passa pelo ponto 0,2. Solução particular da equação diferencial resolvida. O embasamento matemático que justifica a separação de variáveis em uma equação diferencial ordinária separável vem da mudança de variáveis em uma integral e também da regra da cadeia. Seja a seguinte equação diferencial separável: dy dx igual a f de x vezes g de y, com y sendo uma função de x. Pela regra da cadeia, eu sei que dy é igual a dy dx, ou seja, a derivada de y com respeito a x, vezes a derivada de x. Vou separar a equação diferencial da seguinte forma: 1gy vezes dy dx igual a f de x. Usando o fato que y é uma função de x, vou aplicar integral em ambos os lados dessa equação, mais uma integral em relação à variável x. Assim, temos integral do lado esquerdo da equação com respeito à variável x, integral do lado direito da equação com respeito à variável x. Agora, note que dy dx vezes dx é exatamente dy. Assim, integral 1g de y dy é igual a integral f de x dx. Portanto, eu tenho do lado esquerdo uma função que depende de y e uma integral com respeito a y, e do lado direito uma função que depende de x e uma integral com respeito a x. Agora, basta resolver as integrais para encontrar a solução da equação diferencial separável. Mais um exemplo. Precisamos resolver a equação diferencial y' menos z elevado a t menos y igual a zero. Aqui, perceba que y
é uma função que depende da variável t. Assim, y', que é dy dt, é igual a e elevado a t menos y. Usando a propriedade de potência, dy dt igual a e elevado a t sobre e elevado a y. Separando as variáveis, e elevado a y dy é igual a e elevado a t dt. Aplicando integral em ambos os lados da equação, resolvendo as integrais, a integral de e elevado a y dy é e elevado a y, mais uma constante que eu vou chamar de C1, a integral de e elevado a t dt, e elevado a t, mais uma constante que eu vou chamar de C2. E elevado a y é igual a e elevado a t mais C2 menos C1. Assim, e elevado a y é igual a e elevado a t mais uma constante k qualquer, onde k é o resultado da constante C2 menos a constante C1. Desta forma, nós temos uma solução implícita para a equação diferencial dada. Neste caso, sendo e elevado a t mais k um valor maior que zero, eu posso obter uma solução explícita para a equação diferencial. Aplicando logaritmo natural em ambos os lados da equação, pelas propriedades de logaritmo, podemos escrever que y é igual a ln de i elevado a t mais k, obtendo assim uma solução geral de forma explícita para a equação diferencial dada. Pessoal, espero ter ajudado e até uma próxima.